Mas você falou de Severino, você falou aí do protagonista do livro, que é Severino, e Severino, ele nasce em Pilão Arcado, como você disse, ele tem contra ele todos os prognósticos, porque ele é de uma família muito pobre, o pai dele é feirante, numa cidade muito distante da capital, nascido lá nos idos de 76, quando o Severino nasce, pai dele feirante, a mãe dele dona de casa, cuidava da família, e o pai dele criava bodes e cabras e porcos no fundo da casa, naquele quintal, né? É sertão, as pessoas têm quintal grande, e o pai dele criava alguns animais que abatia e vendia na feira aos sábados. E Severino, aos 12 anos, já ajudava o pai nessa labuta. E aí, quando ele estava um dia de sábado na feira, ele encontra um senhor elegante. Aquele terno azul. Terno, gravata, vestido Nunca diferente. vi ninguém vestido daquele jeito. O senhor está vestido diferente de todo mundo. Por quê? Por quê? Exatamente. Aí aquela criança curiosa, e você muito bem ensinou essa parte, João, você ensinou muito bem essa parte, você está vestido diferente de todo mundo, por quê? Não é? E então aquele senhor diz que é porque ele era advogado da cidade, doutor Edgar, e ele tinha ido atender um cliente na delegacia. E aí o menino curioso pergunta, mas o que faz um advogado? E aí o doutor Edgar diz que o advogado é o cavaleiro que com a espada da justiça defende os fracos e oprimidos. Instalou na mente dele o desejo, né? Logo, de ser advogado. Né? Aí o menino disse, pô, cara, que coisa legal. É tudo isso que eu quero. É isso pensou. Que eu quero. Aí virou pro pai e disse, pai, eu quero ser advogado. E aí Severiano... Com condição nenhuma. Sem condição nenhuma. Pobre. Demarré desse. Olhou e disse, como vamos fazer isso? Como vamos realizar o sonho do nosso filho? E aí ele vai para casa preocupado. Chega em casa, encontra a sua mulher Maria, dona de casa. E aí ele conta para Maria o sonho do filho que foi despertado ali naquele momento da feira. E o filho agora quer ser advogado. Como fazer? E aí Maria lembra que o irmão dela, Antônio, mora em Salvador e tem barraca onde? Feirante, em São Joaquim. Na feira isso foi em 1988 que o Severino veio para Salvador. Não, em 88 foi quando ele conheceu o doutor Edgar. O doutor Edgar. Ele vem para Salvador em 1990. 2 anos depois, aos 14 anos. Né? Aos 14 anos é quando ele vem para Salvador. O Adir, esse Severino, por um acaso, é você? Não. Severino, veja, o que foi que eu quis com esse livro, tá? Eu quis trazer contexto. Primeiro contexto que eu quis trazer é que você não deve ter estereótipos com absolutamente ninguém. Por isso que eu escolhi o nome do personagem Severino. Porque se você observar o nome Severino, é um nome que é como se trouxesse um certo estigma. Remete a alguém da última fila, tipo, né? Não é? O nome remete a alguém da última fila, do jeito que se fala hoje. Quando você imagina alguém Severino, você imagina um sertanejo de alpercata de couro no pé, não é assim? Aquele homem sofrido pelo sertão. É isso que você imagina. E a gente lembra até de um personagem de um programa que era aquele Severino Cara Crachá, que era o porteiro que fazia o Cara Crachá. Né? Então, quando você ouve o nome Severino, você já imagina, você já alguém faz... inferior. Você já faz um certo estereótipo, você estereotipa a pessoa pelo nome, né? Então você já cria um certo estereótipo por causa do nome. Depois, imagine o nome Severino, nascido em Pilão Arcado, cerca de 800 quilômetros distante de Salvador, uma cidade que universidade perto naquela época, nem pensar, nem sonhar. Completamente fora da realidade dele se tornar advogado. Exatamente, certo? Mas aí vem... E tem um ditado que diz, sonhar pequeno e sonhar grande, você gasta a mesma energia, certo? E quando você sonha, quando você acredita, você realiza. Primeiro o sonho dele, né? Apoio do pai. O apoio do pai. O incentivo da mãe com um parente em Salvador. Com um parente em Salvador. Veja que as coisas se conjugaram. Né? Olha a soma de fatores. Aí quando ele completa 14 anos, ele vem morar em Salvador com o tio e vai ajudar o tio na barraca de São Joaquim de manhã e estuda na parte da tarde. Olha a história, e aquele menino estuda e ele consegue realizar o sonho dele, ele passa na UFBA, e tem direito em primeiro lugar, menino dedicado, ele passa na UFBA. Observe, ele se torna então estudante de direito, depois ele é aprovado no exame de ordem,
conclui o curso de Direito e se torna advogado com a carteira na mão. Como ele não tem dinheiro, ele é muito pobre, ele vai trabalhar em escritório de outros advogados, em grande escritório. Depois ele submete a um concurso para magistrado, logra êxito, é aprovado, se torna magistrado e exerce a magistratura trabalhista por 2 anos. Mas, João, aquele sonho de ser advogado, de defender pessoas, continua perseguindo Severino. Que já estava nele, né? Já estava nele. Aquela criança continua martelando na cabeça agora do Severino adulto. Mas você... Seu sonho é ser advogado, cara? Peraí. Você tá de boa, você agora é juiz, você é magistrado, você tem dinheiro, você tem status. Dá menos trabalho, né? Pô, e dá status. Você tem uma carreira sólida, você não precisa se preocupar quanto você vai receber, se você trabalhar mais ou menos, mas você tem lá seu salário. Claro, é uma profissão que exige muito trabalho, sem dúvida nenhuma. Mas tá? ele já exige muito trabalho, mas tem o status e segurança. E, claro, mas ele segurança... continuou na cabeça dele de que ele seria aquele guerreiro da justiça. Exatamente. Que ele viu do doutor anteriormente lá no sertão. Exatamente, João. Então aí aquela criança continua ali, sabe aquela vozinha daquela criança? Peraí, você tá muito bem, Severino, você é magistrado, respeitado, você tem seu salário todo mês, mas e aquele... Fica na sua, fica quietinho aí. E aquele advogado que você sonhou em ser? Aquele guerreiro que defende pessoas? Ainda estava vivo ali nele, hein? E aquele menino fica conversando com aquele Severino adulto o tempo todo, e Severino adulto faz o quê? Pede exoneração e se lança na advocacia. E ele prospera, e ele se dá bem. E ele se dá muitíssimo bem. Prospera, ele é um cara inteligente, empenhado, esforçado, um cara ético. Aí primeiro foi trabalhar no escritório de outrem, depois montou o próprio dele. Primeiro trabalha no escritório de outras pessoas, depois se torna magistrado, e quando ele deixa a magistratura, ele já monta o escritório dele. Aí monta o escritório dele, depois admite um sócio. E aí, um belo dia, é que eu digo o seguinte, tem coisas na vida que você não controla, tá? Eu digo assim, ó, João, ninguém sai de casa pensando em se envolver num acidente de trânsito. Ninguém pensa isso, ninguém programa. Mas você, no trânsito, sem querer, involuntariamente, você pode se envolver num acidente. Você dando causa, outra pessoa dando causa. E esse acidente pode trazer consequências para você. E para o outro, e para outra também. Às vezes, quer ver uma escolha que a pessoa pode fazer, que pode ser uma escolha ruim quando você está dirigindo no trânsito, é uma escolha péssima. É uma escolha péssima. É você se distrair com o celular, porque o celular tocou e você rapidamente desvia o olhar para olhar. Atender, já cria uma merda no trânsito. Pois, aí você pode se envolver no acidente. E esse acidente pode mudar a sua vida drasticamente. Com Severino, ele é abordado por bandidos. Na verdade, ele vai a um bar um dia à noite, no Rio Vermelho, onde ele mora. Um dia de sábado, né? Não, um dia de semana. É um dia de semana. Ele vai a um bar no Rio Vermelho, sai do escritório e resolve tomar um chopp para relaxar. E ele para o carro numa rua muito escura no Rio Vermelho, uma rua deserta. E vai a um bar, toma um chopp, encontra um colega dele, advogado, criminalista, Valdir, eles batem papo. Quando ele volta para pegar o carro, já próximo de meia-noite, a rua está mais escura ainda. E aí ele é abordado por bandidos. Bandidos o abordam, fecham o carro dele, não deixam que ele saia, e aí aponta para ele uma pistola, uma 765, manda que ele coloque as 2 mãos no volante e olhe para frente e abra a mala do carro. Cara, essa é a parte do livro que deixa você com desejo. Parabéns, essa parte do livro deixa a pessoa com desejo de quero mais, né? Porque depois que ele sai dali, daquela situação de abrir a mala, enfim, vai para casa ainda se tremendo, né? Isso. Aí abre a garagem do prédio que ele morava, aí no Rio Vermelho ainda, né? Rio Vermelho, isso. E quando ele abre, o que ele vê no fundo do carro, deixa ele sem na mala do carro. O que tem na mala do carro? Isso. O que colocaram na mala do carro é que vai mudar a vida dele. E aí dá o desejo de você querer continuar lendo o livro. E a partir daí, sabe, João, o livro trata de poder, porque o poder embevece. O poder, ele embevece e também corrompe. Na verdade, claro que nem todas as pessoas com poder são corrompidas, mas o poder, ele de certa forma, traz uma sedução a algumas facilidades. Então o livro aborda ética, poder, corrupção e sedução, porque a sedução também permeia, e sedução em todos os sentidos. Você tem a sedução a máquina afetiva. Tá na mão, né? Se a máquina está na mão, quem está com a máquina na mão controla o resto.
Exatamente. Exemplo, né? E quem tem poder, meu E amigo? bem interessante, sedução e morte. No judiciário. E quando ele aborda ética, poder, sedução, existe toda uma trama, uma conspiração, crimes acontecem, e Severino vai se ver envolvido em situações bem complexas na vida dele, que ele tem que fazer escolhas o tempo todo. Ele tem que escolher entre ficar com a ética, entre ficar com o poder, ou entre sucumbir ao poder da sedução. Ele trava essa guerra interna o tempo todo. Então é uma guerra, ele se torna realmente um guerreiro, porque ele vai travar várias batalhas na vida dele. E você vê na capa do fundo tem uma Sofia, né? Sofia, ele conhece uma bela Sofia, uma cliente. Foram várias Sofias. Linda, maravilhosa. Ele se envolve com várias mulheres. A sedução permeia o poder. Para a vida tranquila dele. A vida dele dá uma guinada. Tentam matá-lo? A vida dele dá uma guinada, sabe, João? Mas é assim, a vida tem dessas coisas e tem imprevistos, sabe, João? Futuramente isso aqui vira um seriado. Este livro vira um grande seriado. Pois eu acredito que a gente tem que acreditar, né, naquilo que a gente faz, a gente realmente tem que acreditar. Eu levei um bom tempo da minha vida dedicado a este livro, foi um trabalho longínquo, tá? Foram cerca de 10 anos entre pesquisa e escrita, e elaboração, reelaboração, né? Foram 10 anos que eu levei para escrever esse livro. Então, claro que a gente foi feito com muito carinho, sabe? Por trás de cada capítulo tem uma mensagem, tá? Uma mensagem que faz você refletir sobre ética, poder e sedução, tá? E os limites entre cada um deles. É mais ou menos isso. Por trás de cada capítulo tem uma mensagem, e foi isso que eu procurei. Mas, João,